Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Na verdade, é um privilégio muito grande estar entre vocês. É fantástico nós conhecermos, cada vez mais pessoas que fazem parte dessa família maravilhosa de Deus. E uma coisa que eu sempre questiono com Deus quando tenho o privilégio de compartilhar o pão é: Pai, o que dizer à tua igreja? Pai, eu não tenho nada a dar à tua igreja. Que pode o homem dar, às ovelhas famintas do Senhor, Mas eu folgo por amor a Cristo, que esse Deus maravilhoso nos ensina que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Então, se em algum momento a gente se atreve a estar na frente dos irmãos, é única e exclusivamente porque acredito de todo o meu coração que Deus fala aos seus filhos. Lembram que hoje de manhã nós colocamos a verdade presente em cada época em relação a Cristo, não é? Vocês lembram? O verbo, vamos memorizar isso para que fique claro, isso é a verdade presente para a sua época. Num primeiro momento, o verbo, como? Em Deus, certo? Isso quando ele estava em Deus. Depois, Cristo, por isso vocês vão ver que o texto de João 1,2 diz: ele estava com Deus, ele já é um ser, tá bem? Então, Cristo com Deus. Cristo, divino ou humano? Divino, perfeito. Cristo, unigênito ou primogênito? Unigênito. Amém. Único gerado, tá bem? Único, não haverá outro igual. Uma questão simples: em quem não havia parecer nem formosura? Em Cristo? Não, em Jesus. E em Cristo havia parecer e formosura? Sim. Como nós sabemos? Lembram quando são lançados os homens na fornalha? Um homem pagão, Nabucodonosor, olha e vê o quê? Não lançamos nós 3 homens na fogueira, porém há um quarto e tem o aspecto do Filho de Deus. Como ele sabia? Pelo aspecto, certo? Um ser grande, poderoso, certo? E diferente dos outros. Por quê? Porque ele ainda não havia sido feito carne, ok? Mas aí o verbo se fez carne. E aqui entra uma outra questão que talvez os irmãos ainda não tenham entrado. A famosa questão pós e pré-lapsariana. A única carne que a Bíblia cita é a carne de pecado. Cristo não pecou, mas assumiu uma carne de pecado, certo? Tendência. É como se disséssemos assim: quem olhava para Cristo veria um ser sem parecer nem formosura. Olhando para Cristo você veria um lobo. Porém, este lobo nunca permitiu que o lobo se manifestasse. Por isso diz, ele condenou o pecado onde? Na carne. Entende? Então o lobo queria uivar, mas a mente de Cristo, dirigido pelo Espírito de Deus o tempo todo, nunca permitiu que o lobo se manifestasse. E de quem? E aí, irmãos, vem uma questão que eu quero que os irmãos pensem um pouquinho. Por que os irmãos acham que hoje a igreja que não cria na natureza pré-lapsariana, hoje crê? Vejam, irmãos, só há um jeito e há uma razão para que isso seja feito. A Igreja Católica ensina que Maria é o quê? Mãe de quem? Mãe de Deus.
Maria é mãe de Deus, certo? É isso ou não? Maria só pode ser mãe de Deus de que forma? Só tem uma forma dela ser mãe de Deus. Se você perguntar para um teólogo católico, para alguém que realmente conhece a doutrina católica, ele te dirá o seguinte: Maria é mãe de Jesus, porém Jesus é Deus, portanto Maria é mãe de Deus. É dessa forma que ele crê. Ele não crê que Maria é mãe do Deus único, ele não crê isso. Mas eles têm que defender que Maria é mãe de Deus, porque eles creem que Maria é mãe de Jesus e, na crença católica, Jesus é Deus. Me entendem? Agora, onde isso vai? Onde vai dar isso, na verdade? Quando eu creio na natureza pré-lapsariana de Cristo, ou seja, quando eu entendo que Cristo veio a essa terra com uma natureza sem as tendências e sem a carne de pecado, pergunto, vamos imaginar que Cristo veio a essa terra e não herdou a nossa natureza de pecado. Vamos imaginar que ele herdou uma natureza livre de toda a tendência do pecado. De quem ele herdou isso? De quem ele herdou, de fato, certo? De fato, uma natureza sem absolutamente nenhuma tendência ao mal. De Deus. Mas, se ele herdou essa natureza apenas de Deus, Maria vira uma pecadora. Então a Igreja Católica defende que Cristo herdou uma natureza sem pecado nenhum de Maria. Por isso a Assunção Virginal de Maria. Me entendem? Quando nós, repito, nós cremos na natureza pré-lapsariana de Cristo, nós estamos dizendo que Cristo herdou essa natureza de Maria, que é o que a Igreja Católica ensina. E finalmente, sem perceber, nós estamos afirmando que Maria é mãe de Deus. Claro, porque nós cremos ou não que Maria é mãe de Jesus? Sim ou não? Sim, mas não cremos que Jesus é Deus. Portanto, ela não pode ser mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus Cristo, daquele que se fez carne. Tá bem? Jesus poderia ter pecado. Poderia, claro, ele foi tentado, certo? Por que ele não pecou? Porque ele nunca, em nenhum momento se separou do Pai. Porque ele vigiava muito e orava. Amém, claro. Agora, aí existem outras coisas. Mas então um homem sem pecado poderia redimir o mundo? Não, porque nunca um homem poderia manifestar plenamente o caráter de Deus, ainda que nenhum ser humano pecasse. Quem poderia manifestar plenamente o caráter dele? Ninguém. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Nenhum anjo poderia manifestar plenamente o caráter do Pai. O problema é que a gente às vezes imagina o seguinte: bom, se realmente, basta simplesmente alguém não pecar, e nós vivemos nesta vida ainda de uma forma relativamente egoísta, porque convenhamos, se nós perguntarmos aqui, para todos que estão aqui, faça um pedido, e você diria: eu quero ir ao céu. Eu acho que esse seria o pedido de todos nós: eu quero morrer salvo. Sim ou não? Sim. Mas se pedíssemos isso para Cristo, a resposta dele seria: eu quero manifestar o caráter do meu Pai ao mundo. Tanto que ele estava salvo, ele estava no céu tranquilo, mas ele veio para manifestar o caráter do Pai ao mundo. Isso é muito mais importante do que a salvação de um ser humano. Pode parecer absurdo, mas é. Não há como um ser humano se perder buscando manifestar o caráter do Pai ao mundo, certo? Mas você pode se salvar sem manifestar plenamente o caráter do Pai. Entendem a diferença? É quando você abre totalmente o teu coração e diz: Senhor, ainda que eu me perca, mas me permita manifestar o teu caráter, porque eu posso me perder, mas aí quem sabe se salvarão centenas ou milhares. Eu sei que é difícil, você chegar a um momento e dizer assim: eu abro mão, mas irmãos, Cristo veio com duas missões. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele manifestava plenamente o caráter. Quando alguém chegou e disse: bom mestre, sei que tu és vindo de Deus, o que ele disse? Quem lembra? Bom, por quê? Porque o tempo todo ele queria canalizar as afeições do povo para quem? Para o meu Pai.
Isso é amor de verdade. Ele não buscava o amor próprio. Se você perguntasse a Deus: Pai, eu gostaria que o Senhor fosse extremamente feliz, pelo menos neste sábado. O que o Senhor quer, Pai, para ser, o que eu posso fazer para deixá-lo feliz neste sábado? Sabe o que ele diria? Honrem ao meu filho. O pai diria: honrem ao meu filho. Mas se perguntássemos ao filho: honrem ao meu pai. Isso é amor altruísta. Não quero nada em troca. Por isso que nós vamos entender daí que quando nós lemos, por exemplo, o Espírito de Cristo nos leva a dizer o quê? Abba, Pai. Porque o Espírito de Cristo atuando em você, que é o Espírito Santo, mas é o Espírito de Cristo, te leva a dizer Abba, Pai. E o Espírito de Deus atuando em você te leva a quem? Ao Filho. Ao Filho. Ninguém pode ir a Deus senão pelo Filho. Então, todas as vezes, nós vamos ao Pai pelo Filho. É o Espírito do Filho que faz com que você ore a quem? Ao Pai. Quando você está orando ao Pai, é o Espírito do Filho que está atuando em você. Porque o Espírito do Filho te leva para quem? Para o Pai. E quando você em algum momento diz assim: Senhor Jesus, ensina-me a orar, que Espírito está atuando em você? O Espírito do Pai que te leva a Cristo. Não sei se me entendem. É a atuação que muda, por isso que dá tanta confusão. Ah não, mas é o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho. O Espírito é o Espírito do Pai atuando, mas se manifesta pelo Filho em nós, porque tudo vem de tuas mãos, e de tuas mãos te damos, mas nada vem a nós se não passar primeiramente pelo Filho. Desde que houve pecado no mundo, acabou a comunicação entre o homem e Deus. Entrou em cena quem? Cristo. Por quê? A partir do pecado, nós só podemos chegar ao Pai através do Filho, tá bem? E o Filho sempre vai te levar para quem? Para o Pai. E o Pai vai te levar sempre para quem? Para o Filho, entende? Aquele que ouvir no Pai e aprender, o Pai levará ao Filho. Amém. Exatamente, por isso que nós vemos por vezes o Espírito de Cristo atuando, e por vezes diz que é o Espírito de Deus, e por vezes o Espírito Santo. Nós vemos, né? Não falou o Espírito Santo, quando você vai ver, quem falou foi Jonas, né? Quem falou foi Isaías. Por quê? Porque quando a Bíblia relata no próprio Novo Testamento, né, a atuação do Espírito, é porque alguém falou, mas falou a tua mente. Você ouviu Jonas falar? Você ouviu Isaías falar? Não. Mas hoje, pelo Espírito é falado. Por exemplo, vejam como Deus é fantástico, tentando nos ensinar isso através da tecnologia. Lembram que Paulo diz: ainda que eu não esteja presente no corpo, estou presente em espírito. Por quê? Por que ele estava presente em espírito? Porque estavam lendo a carta de quem? De Paulo. Então, ao ler a carta de Paulo, Paulo estava presente em espírito. Agora nós lemos de manhã João, certo? João poderia dizer: eu não estou presente no corpo, mas estou presente em espírito. E agora, o irmão Antônio não me conhecia, o irmão Léo não me conhecia. O irmão Léo agora pega um vídeo do irmão Rogério e está assistindo. O que está acontecendo ali? O Rogério está presente em espírito, entende? É outro Rogério? É outro ser? Não. Estas são as sombras e figuras celestiais. Então, quando eu estou lá em Cascavel agora, né, e eu me recordo dos irmãos, eu me recordo do irmão Evandro, eu me recordo, né, da vovozinha, e eu não consigo lembrar o nome dela, me desculpe, né, e eu começo a me lembrar dos irmãos. Os irmãos estão presentes em espírito no meu coração, estão presentes no meu lar, porque eu estou me recordando deles. Entendem? E a tecnologia possibilita que a gente entenda um pouco melhor essas coisas, né? A própria comunicação entre o Pai, como é que o Pai consegue se comunicar com a plenitude dos seus anjos? Nós vemos lá, né, os 7 Espíritos de Deus enviados à Terra. Será que são só 7 anjos? Não, é Deus que faz dos seus anjos espíritos ministradores. Os anjos vêm ministrar aos servos de Deus nessa terra. É uma imensidão. Como é que ele consegue controlar tudo? Vejam hoje, irmãos, nós temos WhatsApp, nós temos formas
né? Não precisa, claro, porque se nós aqui como seres humanos pecadores temos uma tecnologia dessa, vocês imaginem Deus, imaginem esse ser poderoso, né? Como é que ele não tem uma comunicação efetiva com os anjos? É uma coisa, um dia no céu, pela graça de Deus, nós vamos pelo menos poder ver, né? E pela eternidade vamos aprender como funciona, né? Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, se refere que é espírito? É em espírito, mas deixa eu só, se me permitem, vamos para essa pergunta do irmão, é uma pergunta que muita gente me fez, se me permitem, João 10:30, tá bem? Vamos para lá, só para a gente já volta aqui, tá bom? João 10:30, porque essa é uma pergunta que eu realmente já vi muita gente fazer e muita gente tem dúvida quanto a isso. Eu pergunto, irmãos, quando existem coisas na palavra de Deus, meus amados, que Deus vem e diz assim para você, um exemplo muito hipotético, tá? O irmão está com dor de cabeça, tá bem? E o irmão sabe que o nosso irmão Paulo entende dessas coisas de saúde. O irmão diz assim, irmão Paulo, eu estou com muita dor de cabeça, o que eu faço? O irmão Paulo diz assim, irmão, sabe plantar bananeira? O irmão diz, sei, então plante bananeira que vai passar a tua dor de cabeça. A questão é uma só. Ele pode dizer, o irmão Paulo é ridículo, e pode dizer, não, eu confio nesse irmão, eu vou plantar bananeira, certo? Eu estou colocando um exemplo ridículo. Quando Deus fala, irmãos, quando Deus fala, não importa o que te pareça, não importa se você estudou 20 anos de medicina, não importa. Se ele te disser faz isso, faz. Você leu alguma coisa, não entendeu e ele te disse é isso e acabou. Olhem essa pergunta que o irmão fez, que é bastante interessante. João 10, né? Vou ler. Eu e o Pai somos um. Agora, veja bem. Quem sabe nós perguntássemos ao irmão Léo, o que significa eu e o Pai somos um? Olha, eu e o Pai somos um significa que eu acho que eles tinham assim uma conexão muito grande, então, parabéns, irmão, e todo mundo bate palma. Aí pergunta para o unicista, não para o unitário, para o unicista, o que quer dizer eu e o Pai somos um? Eu e o Pai somos um quer dizer que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Errado, mas milhões acreditam nisso, certo? E pergunta para outro, eu e o Pai somos um quer dizer que os dois têm a mesma missão. Tudo isso pode ser válido e pode não ser, porque são palavras de homens, certo? Que podem ter algum apoio bíblico, mas nada como ficar com o que Jesus disse, que aí não erra. Eu imagino que ele sabe responder, né? Eu e o Pai somos um. Vamos lá. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Jesus diz, eu e o Pai somos um, pedra para apedrejar. Por quê? Respondeu-lhe Jesus, eu tenho vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Para quem que ele estava indicando? Meu Pai, sempre, o meu Pai é bom, é o meu Pai que faz as obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Prestem atenção. Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Olhem que interessante, vamos lá. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Todas as pessoas, e não é, de novo, não é uma agressão, mas para que vocês entendam. Se você perguntar para um adventista, para um líder adventista, o que quer dizer eu e o Pai somos um, ele vai dizer, Jesus é Deus. Sim ou não? Sim. Ele quis dizer. Pergunto, como foi que os judeus entenderam? Jesus disse, eu e o Pai somos um. O que foi que eles entenderam que Jesus disse? Tu está dizendo que é Deus. Você está se fazendo por Deus. Por isso pegaram em pedras para apedrejar. Correto? O que eles entenderam foi que Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Então vamos apedrejar, porque Deus só tem um. Como é que os líderes hoje entendem? Da mesmíssima forma. Ele estava dizendo que era Deus. Agora vamos ver o que Jesus quis dizer com isso, tá? Preste atenção que vai ficar claro. Respondeu-lhes Jesus, versículo 34, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Então ele vai pegar um preâmbulo,
para ver que não é tão grave assim. Ainda que vocês interpretem. Pois se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfema, porque disse. O que ele disse? Eu sou filho de Deus. Quando ele disse eu e o Pai somos um, o que ele quis dizer? Eu sou filho de Deus. E como eles entenderam? Que era Deus. Nada novo debaixo do sol, meu irmão. Jesus diz, eu e o Pai somos um, porque eu sou filho dele. E eles entenderam, tu está dizendo que é Deus. Me entendem? É só ler. E aí nós somos acusados, infelizmente, muitas vezes, não, vocês tiram o texto do contexto. O contexto está aqui. Esse é o contexto. Está aqui. Leu o contexto. É o Espírito de Deus ou do Filho? É o Espírito de Deus que se manifesta através de Cristo. Amém? Certo? Tudo vem de tuas mãos, tudo, e de tuas mãos te damos. Então o Espírito do Pai se manifesta pelo Filho. Nada, absolutamente nada vem a nós se não for pelo Filho. Certo? Muito bem. Agora vamos voltar para Hebreus, se me permitem, amados. Pois não? O que é pré-lapsarianismo? Desculpem. Perdão, obrigado, minha irmã. Existem duas linhas de pensamento e assim a gente preferiria não usar esses termos, mas infelizmente se não usarmos, amanhã alguém vai chegar para a irmã e vai dizer, não, é pré-lapsariano, mas vai dizer, e agora? Lembrem-se, né? Pré-lapsariano quer dizer o seguinte, entre a criação do homem e o pecado, os teólogos dizem que houve um lapso de tempo, tá bem? Então por isso diz pré-lapso, pré-lapsariano, pré-espaço de tempo, tá? Então o que aconteceu? Nós cremos, ainda que talvez vocês não tenham parado para pensar, mas vocês creem no pós-lapsarianismo, que é o seguinte, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus não apenas assumiu a natureza, mas após 4.000 anos de pecado, que seria que ele não herdou os anjos, mas herdou o quê? A natureza de Abraão, certo? Então assim, ele não apenas veio no mundo, por exemplo, com a natureza de Adão antes da queda, isso seria o pré-lapsarianismo, tá? Ele veio 4.000, é uma coisa simples, mas o inimigo gosta de complicar e criar problema para a gente, ou seja, é simples, é só olhar, Jesus veio quando? Jesus veio após 4.000 anos de pecado na terra, ou se preferirem, ele veio simplesmente, de Maria. Já havia muito tempo, Abraão já havia morrido, Adão já havia morrido, então ele vem e assume a natureza naquele momento, uma natureza, repetimos, decaída, mas não uma natureza em que nele se manifestasse pecado, certo? Ele herda hereditariamente a natureza e a tendência para o mal, mas ele nunca pecou. Não sei se dá para entender essa questão. O pós-lapsarianismo, de forma simples, ensina que Jesus assumiu a natureza após anos de pecado. E o pré-lapsarianismo diz que ele herdou a natureza antes do pecado. De forma simples. Tá bem? A palavra diz que nós temos a semente do pecado, na criação do homem. Aliás, Como? Criação humana, nós. Não, nós herdamos o mal, não o pecado. O mal. A semente do pecado. Ok, semente, que é o mal. Aí quer dizer que Jesus, já que ele era unicamente homem na terra, ele tinha esse semente também do pecado? Irmão, a pergunta é difícil, viu? Não saberia responder com os termos talvez que ajudem a irmã. Se nós entendermos a semente do pecado, o mal, certo? Aí sim. Agora, se nós entendermos que ele tinha propensão ao pecado, aí não. Entende? Ele não tinha nenhuma propensão ao pecado. Quando Satanás diz, tudo isso te darei, o que ele faz? Ele vira o rosto para não ver. Pois não? Então, irmão, porque veja, as pessoas têm defendido sobretudo o catolicismo, aquela ideia do pecado original. Jesus não tinha pecado original, ele tinha tendências, como o irmão Rogério já mostrou, tendência para o pecado, porque ele nasceu de Maria, quer dizer, e Maria era uma mulher pecadora, só que ela não vivia em pecados, era uma mulher agraciada, de uma vida digna, mas Maria não era isenta de pecado. Imaculada.
imaculada, né? Aquela história da Igreja Católica também, da Imaculada Conceição de Maria, né? Porque eles criaram essa teoria, né, da Imaculada Conceição de Maria, para dizer Maria era santa e, portanto, Jesus é Deus. Na realidade, Jesus é Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, que era uma mulher pecadora, mas que não vivia em pecados, pelo menos absurdos, era uma mulher de vida digna, justa, santa, irrepreensível, mas era pecadora. Não, desculpa, perdão. Com Deus, Claro. ela teve essa graça. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Amém. Amém. Não. Tinha o pecado original, como fala, né? Mas tinha a tendência, a propensão para o pecado, mas nunca pecou, porque ele vivia em comunhão íntima com Deus. Amém. Não é um tema fácil, né? É um tema que é muito fácil para a gente. Ele não é um tema fácil e é muito fácil para a gente errar em alguma palavra, né? Mas a verdade é que, se nós observarmos, né, nós vamos entender de forma muito simplista assim: a natureza pós-lapsariana diz que Cristo veio e herdou a natureza de pecado. Herdou a carne, só tem carne de pecado, não existe outra carne, certo? Desde o pecado não existe outra carne, toda carne é carne de pecado, certo? E, né, existe a visão que é como se ele tivesse herdado a natureza angelical, ou a de Adão antes do pecado. Isso não defendemos, e isso é que faz com que a mariolatria crie essa proporção em que ela é mãe de Deus, etc, etc, etc. E só para que os irmãos tenham isso, é simples. O que Maria disse? Maria disse: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Quem precisa de um Salvador? Pronto, isso encerra a questão, né? Ela própria se confessa pecador. E uma vez numa discussão com um padre, inclusive ele me falou, eu disse: padre, com todo respeito, eu acredito em Maria. Eu acredito em Maria. Se o senhor não acredita, como assim? Eu acredito, mas não, eu acredito em Maria. Maria disse que é pecadora, vocês dizem que não, eu fico com ela. Pronto, é simples, né? É uma forma muito simples de, né? Bom, irmãos, Hebreus então, tá bem? Só para... A gente estava finalizando aqui, né? É muito fácil a gente ir para... Então assim, verbo em Deus, Cristo com Deus, Jesus, né? Quem lembra? Jesus conosco, certo? E Jesus é o que? Divino, humano, o que ele é? O que ele é? Primogênito. O que mais? Divino ou humano? Ele não é, como diz o catolicismo, ele não é divino e humano, ele é divino humano, porque não há como separar isso, não teria como ele dizer assim, agora eu vou ser divino, depois vou ser humano. Divino humano, o que era humano em Cristo? Corpo, homem, certo? Respirava, comia, tinha fome, dormia, corpo. O que era divino? Caráter. Que mais? Origem sempre, origem divina, caráter divino. O pai dele era Deus, ele não tinha um pai humano, no cromossoma dele você não encontraria, né, as nuances do pai. Vai entrar naquele pensamento que eu discordo aí com muita gente por aí. Jesus é 100% homem, 100% Deus? Não, ele é divino humano, né? Não é... É que, irmão Evandro, a igreja, tudo vem de Babilônia. No final das contas nós vamos ver que o vinho de Babilônia está presente em tudo, né? Existem termos que às vezes podem confundir um pouco, né? Mas nós entendemos, por exemplo, que ele é divino humano, o seu caráter, a sua origem. Um exemplo, Deus sempre dava exemplo. Pergunto, irmãos, a Bíblia é divina ou humana? Vamos lá. Amém. Porque Cristo é o verbo, Cristo é a palavra e a Bíblia é a palavra. Então eu pergunto, feitio, material da Bíblia, que material é a Bíblia? Papel, humano, terreno, certo? Quem escreveu? Humano. A forma de escrever é humana, mas a origem? Divina. A inspiração? Divina. Me entendem? Ela é um exemplo, a Bíblia é divina humana. Por quê? O caráter dela, divino, completamente, certo? Santa, justa, boa, né? Enfim, tá? Então, aqui, finalmente,
nós temos então primogênito, e aí nós temos, certo? Em nós, certo? São as fases de Cristo, são as fases. Vocês vão ver Paulo em algum momento dizendo, em vez de dizer Jesus Cristo, ele vai dizer o quê? Cristo Jesus. Por que será? Será que ele errou na inspiração? Não. Quando ele está dizendo Jesus Cristo, podem ter certeza, ele vai enaltecer a humanidade de Jesus. Quando ele vai falar em Cristo Jesus, ele vai exaltar a divindade de Jesus. Por isso esse intercâmbio. Podem prestar atenção, vocês vão ver esses elementos na Bíblia, né? Bom, Hebreus então, vamos lá. Hebreus 1, tá bem? Havendo quem? Deus. Que Deus? Que Deus? Só tem um. Havendo Deus o Pai, havendo Deus único, havendo o Deus único, antigamente falado, muitas vezes. Quem falou sempre no Velho Testamento? Quem sempre falou lá? O Pai. Havendo Deus antigamente, e não tome nenhuma conclusão precipitada, apenas vamos acompanhar. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras. Então quem sempre falou? Deus. E de muitas maneiras. Aos pais pelos profetas. Então peraí, Deus antigamente falou pelos profetas. Como é que o profeta falava? O profeta ia falar algo da parte de Deus. O que ele dizia? Assim diz o Senhor. Porque ele estava deixando claro que quem estava falando não era ele, era o Pai. Falar é a mesma coisa do exemplozinho que nós demos da vassoura, né? Não é a vassoura que varre. Quem varre é a pessoa que faz da vassoura o seu instrumento. Esse era o quê? O instrumento. Quem falava era o Pai, usando a boca do profeta. A palavra é do Pai, é o Pai quem fala, mas a voz é do profeta. Ok? Então, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós quem? Nós, depois do Novo Testamento, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pergunto, a inspiração era maior no Filho ou nos profetas? Em quem habitava a plenitude da divindade? Em Cristo. Por isso Cristo não precisava dizer, assim diz o Senhor. Por quê? Porque ele não precisava. Porque o Pai falava diretamente através dele. Aqui, vocês vão ver, por exemplo, que o sentido é, ele falava por intermédio. Então vinha o Pai, Cristo aqui, Cristo, certo? Aqui, Cristo, na nuvem, lá no deserto, certo? O Pai, Cristo e os profetas. Aqui não tinha ninguém. Por quê? Porque o Cristo é o único o quê? Único o quê? Mediador. Certo? Então, enquanto ele falava aos profetas por intermédio, aqui ele falava diretamente. Quem falava sempre? O Pai. Por isso, às vezes, a confusão. Olha, mas Jesus está dizendo que é Deus. Não é o Pai falando, gente. O Pai está falando através do Filho. Pronto. Por isso que ele dizia, eu não faço nada por mim. Amém. É o Pai que faz as obras. Creia-me, pelo menos, né? Quem vê a mim, vê o Pai, Felipe. Será possível, pelo menos, pelas obras, né? Então, vamos seguir aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A quem, o quê? Leiam. Constituiu. Quem constituiu quem? O Pai constituiu o Filho ou o Filho constituiu o Pai? Quem constituiu quem? O Pai, porque a autoridade plena é do Pai. A quem constituiu o herdeiro. Se ele fosse Deus, o Filho, não precisava ser constituído por ninguém. Entendam assim, quem é o Deus de Deus?
Quem é o Deus de Deus? Nenhum. Quem é o Deus de Jesus Cristo? Amém. Pronto, está explicado. Não precisa avançar muito, né? Bom, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez. Olha só, aqui o exemplozinho que demos. A quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem fez o mundo? O Pai. Através de quem? Pronto, o que falamos. O qual, vejam bem, o qual, o Filho, sendo o quê? O esplendor ou o resplendor? Por isso eu digo, olha as palavrinhas. Resplendor. O espelho resplandece ou reflete a tua imagem. Cristo refletia a imagem do Pai. Ele é o resplendor da glória do Pai. Por isso, por vezes, por exemplo, quando Cristo se manifestava, por vezes manifestava a sua glória, o que acontecia? Resplandecia a glória do Pai, e eles desmaiavam, certo? Porque a glória do Pai agora resplandecia nele. Monte da Transfiguração, certo? Quando Elias e Moisés descem no monte, certo? Que ele desce, então tudo, Moisés quando estava lá falando, resplandeceu, certo? Não é esplandece. Nós, se vocês observarem, por exemplo, né, nós vamos ver que Cristo é o sol da justiça, sim ou não? Sim. Mas eu pergunto, o sol tem brilho dele próprio ou é o brilho que ele ganhou de alguém? Quem foi que deu ao sol o brilho? Deus, o Criador. Assim é Cristo, que recebeu do Pai isso. Por isso ele diz, ele tem vida em si mesmo. Mas não é porque ele tem vida em si mesmo que essa vida sempre foi dele. Essa vida ele recebeu do Pai. Tá bem? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Quando ele fez isso? Como Jesus, certo? Assentou-se à destra da majestade nas alturas. De que lado ele senta? Direito. Por que ele senta do lado direito do Pai? Por que não do lado esquerdo? Ele senta do lado direito. Se vocês observarem Apocalipse 5, vai dizer assim, né? Vi na mão, esquerda ou direita, um livro. Na mão direita é a mão do favor. A mão direita, o lado direito na Bíblia, tá? É quando Deus te oferece algo. Favor. Os bodes de que lado? Esquerda. E as ovelhas? Direita. É o lado do favor. Urim e Tumim. Eu não sei quem já ouviu falar disso. No santuário a gente vê as pedras do santuário que eram colocadas no éfode do sacerdote. O sacerdote tinha uma pedra que se chamava Urim e uma Tumim. Ele chegava até lá, o senhor quer que a gente vá para a guerra com os filisteus? Se brilhasse no lado esquerdo, vocês estão sobre o meu desfavor. Vocês estão sobre a minha misericórdia, não sobre o meu favor. Não vão que vocês vão perder. Se o povo estivesse sobre o favor de Deus, poderia ir para a guerra. Entende a diferença entre favor e misericórdia? Então hoje, milhares de professos cristãos estão sobre a misericórdia de Deus e por isso tem muitas dificuldades, mas alguns, poucos, não vou dizer aqui ou eu, ninguém, não vou dizer sobre isso, mas alguns estão sob o favor de Deus. Quando é que Israel estava sobre o favor de Deus? Quando obedecia. Quando obedecia estava sob o favor, ia para a guerra e vencia. Quando desobedecia estava sobre a misericórdia dele, ia para a guerra e perdia. Lembram desses detalhes? Bom, sigamos. Estamos em Hebreus, versículo 4. Agora prestem atenção nisso. 4. Feito tão mais excelente do que os anjos. Quem é esse? Vamos lá, de novo. Amém. Vamos raciocinar agora. Quem foi feito mais excelente que os anjos? Cristo. Feito, estamos falando aqui, ó. Feito. Tanto mais excelente que os anjos, certo? Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus quer dizer Salvador, certo?
Quem foi o nosso Salvador, né? Ele diz, tu lhe colocarás o nome de Jesus, porque ele sabe. Aqui está falando de Cristo, o nome mais excelente, um nome que é mais excelente do que Jesus. Quem conseguiria citar? O nome que ele herdou, mais excelente do que Jesus. Jesus é Salvador, o que poderia ser mais excelente do que isso? Cristo. O que mais? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. É mais excelente ou não é? Porque enquanto o Salvador tem relação com o ser humano, porque o ser humano pecou, Emanuel, diante dos anjos, impõe respeito. O anjo nunca caiu. Aí você diz assim, anjo, eu sou teu Salvador, mas eu nunca caí, Senhor. Eu não preciso de um Salvador. Ou os anjos precisam de Salvador? Não. Mas Emanuel, aí aparece Cristo, e você diz assim, quem é ele? Emanuel, Deus conosco, joelho no chão. Os anjos agora se prostram ou não? Porque quem vê a mim, vê o Pai. Ele já não era divino e humano. Ah, muito bem. Mas Cristo é divino só. Divino. Por isso vejam bem. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Divino ou humano? Divino, perfeito. Certo? Agora vamos ver aqui. Olha só. Então, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais? Preste atenção. Porque o nome é mais excelente? Porque a qual dos anjos disse jamais? Tu és meu filho. Olhem isso, irmãos. Tu és meu filho. O que diz ali? Hoje te gerei. Não é Jesus aqui, irmãos. Esse foi feito mais excelente do que os anjos. Aqui está falando de quem? Do unigênito, mais excelente do que os anjos. Hoje te gerei. Há um hoje. Nós não temos como entender esse hoje, porque ele está tão distante de nós na eternidade, mas houve um hoje, certo? Para Deus houve esse hoje e mais. Quando nós estudamos o Pai em relação à eternidade, diz do Pai que ele é de... Quem me ajuda? Amém, irmãos, obrigado. Deus o Pai é de eternidade a eternidade. Por quê? Porque não houve nenhum momento em que ele não fosse. Não houve nenhum momento em que ele não fosse. E de Cristo, como é dito, de Cristo, não é nem de Jesus. O quê? Deus o Pai é de eternidade a eternidade. E o Filho? Sim ou não? Sim ou não? O que é isso? Desde. Há um desde. Por quê? Quando ele sai do Pai, desde a eternidade. Há um ponto de partida para o Filho. Amém. Certo? Ok. Então... A primeira parte desse versículo 5, ele está reprisando Salmo 2. Muito bem, que é o que o irmão havia perguntado, nós já vamos chegar lá. Que o irmão perguntou hoje de manhã, lembra? Já vamos chegar lá, exato, Salmos. Claro. Agora vejam, aí diz assim, ó, porque a qual dos anjos disse jamais? Pergunto, por que a qual dos anjos? Onde está ocorrendo isso? Ele está levando tua mente para onde? Se ele está falando de anjos, ele está querendo que a tua mente entenda que está acontecendo onde? Amém, no céu. A qual dos anjos disse? Não é o ser humano. Fosse Jesus, diria, a qual do ser humano disse, hoje eu te gerei? Não, é aos anjos. É como se ele perguntasse, escuta, a qual de vocês eu disse, hoje te gerei? Vocês querem questionar, um exemplo hipotético, como os anjos que se rebelaram, como Satanás, poderia dizer, em algum momento eu te gerei? Não, você foi criado por mim, mas ele foi gerado. Entendem? Bom, porque a qual dos anjos disse, versículo 5, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, prestem atenção nisso agora, meus amados. Vamos lá. Primeira vez, hoje te gerei. Quem é? E outra vez. O que diz esse outra vez aí? O que diz? Leiam. Ele me será filho. E ele me será por... E o que mais? Amém. Vejam, irmãos, prestem atenção. Alguma dúvida de que quando ele gera Cristo, alguma dúvida no coração dos anjos? Nenhuma. Alguém tinha dúvida? Não. Satanás se rebelou, mas dúvida nenhuma, certo? Porém, quando ele vem à terra, ele vem como um ser humano.
E o que o pai está dizendo agora? Não vão acreditar, mas tu serás meu filho. Vejam o texto, irmãos. Olhem. Vejam só. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ele está mostrando claramente ao judeu e a cada um de nós. Não importa o que vocês digam, não importa o que vocês vê, vocês vão ver um ser humano, mas eu sou o pai dele, e ele é meu filho. Enquanto os judeus gritavam, ele é um bastardo, ele é filho, não é esse o filho de José? Ou, quando preferiam, um bastardo, nem pai tem, Deus estava clamando dos céus, ele é o meu filho. No batismo, o que ele disse? Quem lembra? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas aqui está falando de Jesus, gerado Cristo, depois outra vez Jesus. E vejam agora, por que estamos fazendo essa analogia também para os irmãos? Para entender a missão e as etapas de Cristo, e por que se gera tanta confusão nisso, né? Então vejam, 5, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, Cristo, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, Jesus. E quando, o quê? E quando, versículo 6, e quando? Outra vez. Vamos deixar isso agora um pouco mais limpo aqui, irmãos, para não... Jesus nasceu 2 vezes. Não. Desculpe. Peraí. Maior que os anjos. Quem? Cristo. Certo? Depois, outra vez, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Jesus. E quando outra vez, preste atenção no texto, meus irmãos, senão a gente se perde. E quando outra vez introduz no mundo quem? Primogênito. Quem é o primogênito? Jesus. Quem ele está introduzindo outra vez no mundo? Jesus, o primogênito. A pergunta é: que mundo é esse? Essa é a pergunta agora. Que é esse mundo? Vamos ler. Vamos ler. Quando outra vez introduz no mundo o primogênito. Prestem atenção, isso vai responder a pergunta, como é o nome do nosso amado irmão? Adriano. Essa é a tua resposta, irmão Adriano, do texto que você leu. Levantais, ó portas, as vossas abóbadas, etc. Deixem entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Por quê, irmãos? Prestem atenção no livro de Hebreus, irmãos. Isso é, para mim, pelo menos, irmãos, quem está entrando no céu? Os anjos, acostumados a ver alguém que era superior a todos eles, com aspecto completamente divino. Ele vem e se faz carne, um ser humano, certo? Ele ressuscita da sepultura, glorificado, concordam? Mas que aspecto ele tem? Que aspecto ele tem? Sem medo, irmãos, de homem. Ele tem um aspecto de um homem, é um homem agora. E agora diz, quando outra vez introduz quem? Primogênito. O primogênito, um ser humano com sangue humano nas veias, um ser humano, está entrando nas abóbadas celestiais, no mundo, não diz terra. E prestem atenção que vai ficar mais claro isso. Agora os anjos estão dizendo, quem é este? Por quê? Quem que eles estão vendo? Um ser humano. Um ser humano está entrando, irmãos. E olha o que vai acontecer. Quem é esse? Esse é o Rei da Glória? Desta forma. Este é o nosso mestre. Esse é aquele que... Irmão, não tem nem como a gente falar algo sem ler. Vejam. Quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz. A quem ele diz? A quem ele diz? Aos anjos. Onde é que ele está entrando, irmãos? Onde ele está entrando? Se ele está dizendo para os anjos, onde é que ele está entrando? É o livro dele, é no céu. O mundo que ele está entrando agora é o mundo celestial, não é o nosso mundo aqui. E deu uma ordem. Amém. Por que essa ordem?
Por que essa ordem, amados irmãos? Os anjos estão vendo um ser humano. O anjo olhou e disse assim: adora a Deus. Mas agora está entrando um ser humano. O aspecto é de um ser humano. E vem a ordem. De quem? De quem vem a ordem? Do Pai. Todos vocês, o rosto, não olhem para a forma. Ele é o meu filho amado. Não mudou nada. Ele continua sendo aquele que um dia saiu daqui. De certa forma, o apelo de Deus para nós é: olhem com os olhos da fé, não olhem com os olhos carnais, porque senão vocês verão apenas um ser sem formosura. Amados irmãos, claro, claro, irmão, poderia ser, mas o que Deus quer nos mostrar além disso? Qual seria a resposta? Poderia ter apenas céu, porque está mundo. Porque Deus tem um mundo inteiro criado além da terra e além do céu. Tem muito mais coisas que Deus criou. Pois não, irmão? No caso aqui, o Salmo, ele é profético. Amém. Perfeito, perfeito, perfeito. Leia para nós, por favor, meu irmão, para ajudar todo mundo aqui. Leia. Todo o Salmo 24, só o texto que o irmão citou. Vejam bem. Vejam só, preste atenção e me permita interromper devagarinho o irmão, só para elucidar. Leia. Ok. Levantai, ó portas. Ponto número 1. Só um pouquinho, meu irmão, eu vou te interromper só para... Levantai, ó portas. Portas. Será possível que são só portas? São as portas literais, mas também levantai as portas. Amém. Que mais? Veja, as vossas cabeças. Porta tem cabeça? Não, está falando do quê? Está falando dos anjos que guardam os portais celestiais agora. O que mais? Levantai-vos, ó portais eternos. Amém. Para que entre o Rei da Glória. Entre o Rei da Glória. Quem está vindo agora? Cristo agora está entrando os portais celestiais e ele vem como Rei da Glória. O que mais? Quem é o Rei da Glória? Quem é? A pergunta é simples. Será que é Deus? Será que é um anjo? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Quem é o Senhor poderoso nas batalhas em relação ao ser humano que está entrando como primogênito? Porque, claro, o Pai é forte nas batalhas, mas lembre-se, quem foi que batalhou contra Satanás? Quem foi? Cristo. Mas nesse caso, já que os anjos acompanharam a trajetória de Jesus, homem, não já dá para adivinhar aqui? Poderiam, mas a inspiração resolveu deixar para nós talvez até por uma outra lição, né? Não estão incluídos só os anjos aí, estamos nós também, né? Porque nós correríamos o risco de dizer Jesus não é Deus, então não precisamos o quê? Adorá-lo. Mas ele diz se os próprios anjos que não têm pecado foram ordenados a adorá-lo, e nós? Pode terminar, por favor, meu? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Vejam, irmãos, claro. Por quê? Os anjos teriam alguma dúvida com Deus? Se fosse Deus vindo, haveria alguma dúvida? Nenhuma. Mas ali, quem é este? É uma indagação feita também para nós. Os próprios anjos estão vendo, repito, um ser humano entrar. Isso não é para os anjos, é para nós. Tudo foi escrito para nós, a quem os fins dos tempos tem. Então ele mostra o que ocorre lá, para que a gente possa entender essa questão. E voltemos para Hebreus aqui, para ver se isso elucida um pouco melhor, tá bem? Olhem só, e aqui nós vamos entrar num outro tema um pouquinho complexo também. Vejam que há uma constante, como João que a gente falou, lembram? Né? Cristo, Jesus Cristo, primogênito, muito bem. Todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, aqui entra uma questão também complexa, certo? Prestem atenção. Quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz? O quê? Ventos. E de seus ministros, labareda de fogo. Prestem atenção, meus amados, nisso. Dos seus anjos ele faz? E dos seus ministros? Apocalipse 11, não precisam ir até lá. Apocalipse 11 diz, se alguém lhes quiser fazer mal, sai, o quê? Fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Isto aqui é o Espírito de Deus trabalhando nos ministros, e eles são feitos labareda de fogo. A pergunta é,
Leiam de novo esse versículo que eu li, por favor, irmãos. Leiam de novo. Alguém leia para mim, por favor. Ainda quanto aos anjos diz. Quanto aos anjos, diz. Veja bem, diz. Preste atenção nisso. Diz. Ok? Diz. Ok. Aquele que seus anjos fez ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Muito bem. Pergunto. Essa linguagem é literal ou simbólica? Os anjos, o vento, está passando aí, são anjos? Não. A linguagem então é o quê? Linguagem espiritual, linguagem simbólica. Pergunto, se o irmão Paulo vem, ora, o irmão Antônio ora, o irmão ora e ora com o poder de Deus. Naquele momento ele está ministrando e Deus diz dele, labareda de fogo. Ele é uma labareda de fogo, literalmente? Não. É uma linguagem, o quê? Simbólica. Se o Espírito de Deus estiver nele, ele é uma labareda de fogo. Se o Espírito de Deus estiver nele, ele é comparado. Preste atenção a uma labareda de fogo. No mesmo contexto, o que diz ali agora? Mas do Filho, o que? Leiam. Do Filho diz o que? Diz o que? Por favor, leia em voz alta. Teu trono, ó Deus. Teu trono, ó Deus. Para todo sempre. É para todo sempre. O que mais? Sempre reclinado ao centro do seu reino. Ok, então veja bem, aqui eu nem vou entrar em outras versões que dizem, o teu trono é de Deus, que é para mim o melhor, mas ainda que não fosse, irmãos, eu pergunto, se ele diz que os anjos são ventos, e é uma linguagem simbólica, se ele diz que os ministros são labaredas de fogo, e é uma linguagem simbólica, quando ele diz o teu trono, ó Deus, pergunto, é simbólico ou literal? Mas claro, irmãos, ele não vai fugir do contexto anterior, porque senão seria uma confusão para nós. Senhor, peraí, o senhor disse simbólico, e agora é literal? Não, ele está dizendo de forma simbólica, este ó Deus é o Pai nele. Se o Espírito de Deus estiver em ti, você é um ministro como labareda de fogo. Os anjos são comparados aos ventos que nos impulsionam para Cristo e para Deus. Lembrem do anjo que traz. E aqui o teu trono, ó Deus, está mostrando de forma simbólica que em Cristo Deus está. Da mesma forma, linguagem simbólica deve ser respeitada como linguagem simbólica, porque senão nós teríamos dificuldade, inclusive, em todo o restante do próprio livro de Hebreus. Agora, claro, a palavra de Deus se entende como? Existe simbologia, você aplica simbologia. Vento é simbólico, obviamente. Certo? Labareda de fogo é simbólico, obviamente. Então, eu nem estou entrando na questão, repito, que eu ainda prefiro a versão, o teu trono é de Deus. Por quê? Por que prefiro essa versão, que acho que ela é muito mais correta? Pouco antes, já foi dito que ele sentou à direita do trono de quem? De Deus. Entendem? Mas ainda que fôssemos atacados, nem isso poderia subsistir, nem assim. Por quê? Porque é uma linguagem simbólica, com certeza, certo? Dessa maneira como foi colocado, Aqui ele está também testificando as três maiores grandezas de Deus que só o Salmo 146 mostra, que é os céus, a terra, o mar e tudo que mais se contém. Amém. Salmo 146, ele diz o seguinte, versículos 5 e 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Amém. E mantém para sempre a sua fidelidade. Então, veja bem, está retratando, está testificando as três maiores grandezas de Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. 8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de Deus. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, o quê? Deus. O teu Deus
te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Em quem habitou a plenitude da divindade? Somente em Cristo Jesus, né? Por isso, às vezes nós falamos, por exemplo, né? É outro tema que se usa. Em Cristo habita a plenitude. Nós habitamos, neste momento, nós estamos habitando nesse prédio. Somos o prédio? Habitar não é ser. Nunca foi e nunca será. Em Cristo habitava a plenitude da divindade. O Espírito de Deus não encontrou em nenhum ser humano um conduto perfeito como Cristo para poder atuar plenamente. Inclusive, o mesmo apóstolo Paulo, ele nos conclama a ser também tomados de toda a plenitude da divindade. E quando isso acontecer, nós não vamos nos tornar deuses, né? Amém. Como Deus, mas vamos ser cheios do Espírito. Amém. 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 A questão é que, ainda que a gente chegue à plenitude, por que nunca expressaremos completamente o que Cristo foi? Porque Cristo nunca teve pecado, não houve resquício nenhum. Ainda que nós sejamos tomados da plenitude e vamos alcançar, quando digo vamos, digo pela fé, né? Porque a única questão mas isso é impossível. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Deus pode e acabou. Agora, você só pode receber isso pela fé. Qualquer ser humano que diga isso não é possível está olhando para quem? Para si mesmo. Está olhando para a sua fraqueza, está olhando para a sua falta de consagração, porque convenhamos, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais vai ser a tua expressão qual? Eu estou bem? Não. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você vai dizer eu estou mal. Mas quando eu me aproximo do meu irmão, começo a me comparar com o meu irmão, eu começo a achar que sou melhor que ele, eu começo a achar que sou melhor que ela, e aí eu acho que estou bem. É comum. Como é que está a fé, irmão? Estou bem. Como é que está a fé, irmão? Estou mal. Estou tentando, estou buscando, estou lutando dia a dia, meu irmão. Quando a gente acha, quando penso que sou forte, e quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando eu entendo a minha pequenez, né, quando com humildade eu reconheço minha fraqueza, aí eu sou forte, porque daí eu me agarro ao braço do Todo-Poderoso, né? E esse divino humano também tem uma lição assim bastante interessante para nós. Irmãos, assim, um exemplo bastante simples. Nós somos liquidificadores, me permitam dizer assim, que suportam 110 watts de energia. É uma linguagem mais ou menos que dá para entender? 110, aqui eu não sei, é 110? 220, lá no Paraná é 110, tá? Então, nós somos mais fracos que vocês. Nós somos pequenos liquidificadores, e como liquidificadores nós só suportamos quanto? 110. O irmão compra o liquidificador 110, liga em 220, o que acontece? Queima. O que ele precisa então? Um chamado conversor. Ele compra um conversorzinho e o conversor agora recebe 220 e joga só 110 porque é o que ele suporta. Nós somos seres humanos, pequenos liquidificadores. Do nosso Pai Celestial é emitido mais luz e calor do que o próprio Sol. Quem criou o Sol? Deus. A obra criada não pode sobrepujar a glória do seu Criador. Deus brilha mais do que o Sol e emite mais calor do que o Sol. Pergunto, o que Deus agora, emitindo bilhões de quilowatts de calor, amor e luz, tem que fazer para poder chegar até você? Cristo Jesus é esse maravilhoso conversor, que com a sua mão divina diz: Pai, me dá a mão, Pai, me dá a mão, me dá a mão. E ele dá a mão ao Pai, e agora ele chega à irmã, a irmã só suporta 110. E agora ele começa a te dar essa corrente viva, que é o Espírito de Deus agora, trabalhando na irmã. A irmã agora começa com 110. Se ela continuar conectada, daqui a pouco ela aguenta 220. Daqui a pouco 300, 400, 500, entendem? Esse é o processo desse divino humano, Cristo, que vai comunicando quanto mais você pode receber. O problema não está em Deus, o problema não está em Cristo. Onde está o problema? Nós vamos nos consagrando, vamos nos santificando e cada vez mais podemos receber luz, calor, amor, sabedoria, entendimento, entende?
todos os atributos do Espírito, que são finalmente os atributos de Deus. E chega um momento que nós agora temos de fato a mente de Cristo, em toda a sua plenitude. Nós agora, irmãos, a igreja está pronta. Quando eu digo agora, é quando a igreja refletir o caráter de Cristo. Pai, vou buscá-los. Por quê? Porque agora eles refletem o meu caráter. Eles estão prontos, Pai. Entendem? Por isso essa luta. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.